três grandes esferas, né, em que o planeta Terra está inserido, né? A primeira dessas esferas, que nós já estudamos no bimestre anterior, foi a litosfera, né? Então, a esfera sólida, daí a questão do relevo, essa coisa toda. Depois da litosfera, vem a atmosfera. A atmosfera nos traz aí discussões, né, reflexões a respeito do clima, né, do clima. E agora nós começamos a hidrosfera, tá? A esfera líquida. Então, a esfera sólida, depois a gasosa, depois a líquida. Da interação dessas três esferas, líquida, gasosa e sólida, é que resulta a biosfera, né? Que é a esfera da vida, onde a vida se desenvolve, né? É preciso entender que há uma interação, uma dinâmica constante entre essas esferas para perceber a importância delas, inclusive para a nossa existência, né? Para que haja vida no planeta Terra. Pois bem, hoje então nós começamos a estudar a hidrosfera. Essa matéria aparece no caderno 4, esse assunto aparece no caderno... Não, que ótimo. Aparece no caderno 4, aula 16, página 417. Página 417, tá? É a questão aí da hidrosfera, então, geografia geral, hidrografia, tanana. Muito bem. Não preciso falar para vocês que água é vida, né? Água é vida. Quando você manda uma sonda para o espaço em busca de vida, a primeira preocupação dela é encontrar registro de água. Uma vez encontrado o registro de água, é verificar qual é o estado dessa água, se é sólido, se é líquido, né? E a partir daí, por amostras ou por investigação remota, verificar se existe algum tipo de vida microscópica nessa água, tá? Por exemplo, agora nós estamos achando, né? Por enquanto nós estamos achando que no fundo de algumas crateras lunares pode haver água, aqui pertinho da gente, na Lua, né? E, inclusive, os Estados Unidos estão agora reativando, e o Brasil entrou nesse consórcio, reativando viagens à Lua. A última vez que um ser humano pousou na Lua foi em 1972. E eu me lembro disso. Olha como eu sou velho. Eu me lembro do cara andando de jipinho na Lua, assim, um carrinho. Mas, enfim, isso em 1972. Por que a Lua se tornou importante? Porque nós descobrimos, isso com certeza, que há gelo em Marte, né? Que a próxima etapa da exploração espacial é Marte. E aí, havendo gelo em Marte, já existe a possibilidade de você estabelecer uma base de colonização lá. E o Brasil está nessa, né? Então, a base de apoio para chegar a Marte seria na Lua, porque é mais fácil fazer as coisas na gravidade zero, né? Então, a partir da Lua, sem contar que você gastaria muito menos combustível, né, para lançar uma sonda a partir da Lua do que a partir da Terra. Mas, bom, enfim, isso é outra história. Mas o fato é que nós estamos indo para Marte porque tem água. Porque tem água, isso é muito bom. E o Brasil vai participar dessas explorações aí da Lua e de Marte, né? Como nós vamos participar, não sei, né? Mas vamos participar. Bem, então, olha lá, que beleza a água, né? Quando você está com sede, não tem coisa melhor
do que água. 3/4 do planeta Terra são compostos por água, né? Então, é uma... E engraçado que o nosso corpo também, né? Acho que é 80 e tantos por cento, né? Composto aí por água, tá? Isso é maravilhoso. Só que nós tratamos muito mal esse recurso. Aqui no Brasil, então, nem se fala. Não sei se vocês sabem, mas de cada 10 litros de água em estado líquido na superfície e doce do mundo, de cada 10 litros de água potável, doce na superfície, em estado líquido, não congelada e tal, de 10 litros, 6 estão no Brasil. 6 litros estão no nosso solo, sem contar a água que nós temos no nosso subsolo, no aquífero Guarani, no aquífero Alter das Pedras, lá em cima embaixo do Rio Amazonas, né? Então o Brasil é um país maravilhoso sob o ponto de vista da água, pela sua posição territorial, enfim, né? Pela sua formação geológica. A água que está no planeta Terra vem basicamente de oceanos primitivos, condensação e hidrogênio e oxigênio que foi expelido e se combinou, formando moléculas de água quando o planeta estava em formação, tá? Tem uma teoria também que boa parte da nossa água veio de cometas, né? E que talvez tenha trazido a vida congelada. É a teoria da panspermia, que a vida na Terra se originou fora da Terra. Mas isso é outro assunto também. Então, essa é basicamente a origem dos nossos oceanos. Aonde está essa água? Né? Aonde está esse aguaceiro todo? Esse aqui não adianta nada. Oceano e calota polar não adianta, porque é salgado ou está congelado. Pode esquecer. Né? Você vai beber água do mar, é o grande dilema do náufrago, né? Ele chega numa ilha, está morrendo de sede, tem aquele monte de água em torno dele, e ele não pode beber, senão a quantidade de sais diluídos ali, né? Naquela água do mar vão produzir falência dos órgãos dele, tá? E nas calotas polares também não adianta, né? Porque está lá e se derreter é pior. Derretendo, você contribui com o aquecimento global, com a elevação geral do nível dos oceanos, com a liberação de bactérias que nós já não temos mais defesa, enfim, micro-organismos, né, contra os quais nós já não temos mais defesas. A água que está na forma de nuvens também não adianta. A gente até tem tecnologia para fazer chover, mas você precisa ter a nuvem certa, no lugar certo, na hora certa, ter o avião, bombardear. Porra, é um trampo. Então, é inviável também em grande escala, tá? Aqui, ó. Essa daqui já nos interessa. Rios nos interessa, lagos interessa, glaciares não, porque ela está sob a forma de gelo. E se você tirar essa água, é pior, né? A água que está em cornijas, em glaciares, essa coisa toda, não mexe com ela, deixa ela lá. Neves eternas, né? Não tem que mexer com essa água, né? E aquíferos, essa aqui você tem só que bombear ela para fora. Em alguns lugares, inclusive, esses aquíferos afloram a superfície, tá? Então, essa daqui já interessa mais para a gente, mas é pouca água, é pouquíssima água, tá? E depois a água que está dentro de cada um de nós, né? Quando a gente morre, vira chorume, tá? Olha que beleza, né, meu? Que beleza. Então, a água vista sob o ponto de vista da nossa sobrevivência, da economia, ela é, primeiro, um componente físico da natureza, quer dizer, ela existe independentemente do ser humano querer ou não que ela exista. Né? É um recurso que já existe antes do ser humano. É um lugar onde se desenvolve a alga, o peixe, o crustáceo, né? Toda a ictiofauna, toda a flora aquática, né? E também
e também um elemento para que a gente possa sobreviver. Lembra? 3 dias sem água, morreu, acabou. E morreu sofrendo, morreu com muito sofrimento. Tá? Então, tem que ter vida. Ó, o nosso cérebro é praticamente água. Né? Olha o pulmão, 86% água. O fígado, quer dizer, a água, gente, nós somos praticamente água. Nós somos praticamente água. Né? Os músculos, você tem o sangue 81% de água. Quer dizer, não adianta você ficar pensando em água como alguma coisa estranha à vida humana. Isso não é problema meu. Nós temos essa tendência, né? Essa tendência, tá? Ó, quando eu falo de água, olha que o Nunes e Sacconi, né? 2 geógrafos aí disseram. Quando eu me refiro à água, eu estou me referindo à água que está dentro de mim, parte da minha existência corporal. Parece que a água, como tudo na natureza, aristotelicamente a gente vê como alguma coisa externa, mas não. Água é alguma coisa interna. Nós somos basicamente água e tratamos muito mal a água. Eu não entendo isso. Eu não entendo. Eu já falei para vocês, eu não entendo porque a gente coloca, por exemplo, água dentro de uma garrafa de água mineral que vai durar, depois de aberta, sei lá, 1 hora. Né? Você vai beber, vai esvaziar e vai jogar aquilo fora que vai durar 5 anos, 10 anos, 100 anos. Bem, olha a quantidade de água disponível para ser consumida doce no mundo. Só que mesmo esses 2,5% de água estão, em grande parte, presas em geleiras ou no subsolo, nos aquíferos. Só 0,3% desse 2,5% é que estão disponíveis em rios e lagos. Tá? Então, é um recurso mal distribuído, né, vamos dizer assim. Tem países com muita água, países sem nenhuma água, países que estão em estresse hídrico. A Índia, por exemplo, 1 bilhão de pessoas, é estresse hídrico na certa, né? A China, tá? Países que maltratam muito sua água, como o Brasil, né? Tá? Nós acabamos tendo uma distribuição ruim dessa água. Bem, outra questão é o ciclo hidrológico. Existem 2, basicamente, tá, pessoal? O ciclo hidrológico curto e o ciclo hidrológico longo. O ciclo hidrológico curto é aquele que vocês aprendem lá em ciências, né? Evaporação, condensação, precipitação. Evaporação, condensação, precipitação. E o ciclo hidrológico longo é aquele que envolve a absorção, né? A absorção da água, o armazenamento dessa água e depois o encharcamento da rocha sedimentar e a liberação depois dessa água na superfície. É o ciclo hidrológico longo, tá? Nós temos essa água indo para a evaporação, que está aqui, ó, tanto a água da chuva, a água armazenada, quanto também a transpiração de seres vivos, né? Não vamos esquecer que também contribui para isso a nossa própria transpiração, tá? 70% do nosso planeta são oceanos, né? 70%. E é legal pensar também que mesmo no oceano existem camadas de água, né? É interessante pensar isso, né? Que existem camadas diferentes de água, que em cada faixa de água do oceano você tem seres habitando ali que são diferentes, né? Desde os seres abissais até peixe, mamífero que fica lá em cima, que ele não consegue ir muito profundo também, porque ele precisa repor a água, né? O golfinho, a baleia, né? E também camadas de água com temperatura, pressão, salinidade diferentes. Dentro dos oceanos, as correntes marítimas, frias e quentes, que são verdadeiros rios dentro do oceano. É muito interessante pensar
no oceano. Por isso que eu gostaria que algum aluno, é muito raro acontecer isso, de vez em quando, cada 15, 16 anos, aparece algum aluno que vai fazer oceanografia, né? Lá no Rio Grande do Sul tem uma ótima faculdade de oceanografia, um ótimo curso de oceanografia. Teve um aluno que foi para lá estudar, o Gabriel Ideria. Bem, então, 510 milhões de quilômetros quadrados em 3 oceanos. Lembra? Oceano Índico, Pacífico e Atlântico. E tem o Oceano Glacial Ártico, que talvez seja uma continuação, na opinião de alguns, uma continuação do Atlântico, mas para outros não. Para outros oceanógrafos, ele tem uma personalidade própria. Porque, como eu disse, ele tem salinidade, temperatura, tudo diferente do Atlântico, né? Então tem essa visão aí, né? Essa visão. Aquela ideia que a gente fala, ó, topografia. Então, pela própria gravidade, a água vai descendo para os oceanos, né? O oceano. Os sais, inclusive o nosso querido pré-sal, resultante de erupções vulcânicas, né? Que foram produzindo essa salinidade aí, liberando esse material, tá? Olha os oceanos, ó. O Brasil tem 8.000 quilômetros de fronteira oceânica. 8.000 quilômetros. O estado brasileiro que tem a maior fronteira oceânica é a Bahia, o maior litoral, né? É o litoral da Bahia. Então, dali dos oceanos vem boa parte da água que vai para as nuvens e depois precipita, extração de minerais, né? Inclusive agora as chamadas terras raras, né? De onde a gente tira muitos e muitos itens minerais que vão na fabricação de celulares, computadores. A China e o Japão estão disputando um terreno lá, um território submarino para exploração de terras raras. O petróleo que o Brasil explora em grande quantidade, né, na plataforma continental, né, lá no oceano, tá? A influência sobre o clima, né? Basta ver, por exemplo, uma massa de ar polar que sobe pelo Cone Sul aqui na nossa região. Como a América do Sul é um cone mesmo, né? Essa massa de ar, ela sobe pegando muita água, né? Então, ela nasce seca lá na Antártida, depois ela sobe úmida, né? Tá? E 80% das espécies, quer dizer, um grande viveiro, né? Um grande viveiro aí para todo tipo de bicho, sem contar aqueles animais, por exemplo, pássaros, ser humano, que se alimenta na cadeia, né? Alimentar, na teia alimentar, dos seres que vivem na água, né? Então está aqui a pesca. Pesca. O Japão, por exemplo, vive a proteína do japonês é basicamente originada do mar, né? Originada do mar, tá? Então é importantíssimo, né? A absorção de calor, de radiação solar, absorvendo radiação solar, você reduz a temperatura, né? Transporte, os enormes navios graneleiros, os navios superpetroleiros que cruzam os oceanos, né? E outras, turismo, enfim, nós temos um monte de funções aí para os oceanos, tá? Aqui, pessoal, ó, eu coloquei separado, tá bom? Então, o glacial ártico, 14 milhões de quilômetros quadrados, o menor deles, lá no Polo Norte, né? Do Polo Norte até o Círculo Polar, mais ou menos. Depois, o Oceano Índico, o Atlântico, onde nós vivemos, né? Boa parte de nós vive, nós estamos aqui em Ribeirão Pires, em linha reta, uns 50 quilômetros, mais ou menos, do Oceano Atlântico, e o Pacífico, né? Tem o dobro do tamanho dele aqui. E é onde nós temos o ponto mais profundo também, né? 11.524 metros, a Fossa das Marianas, lá onde jogaram o corpo do Osama Bin Laden, né? Ele foi jogado nesse local aí, tá? É o ponto mais profundo do planeta Terra. Isso aqui nós já vimos também, né?
onde nós estamos é o continente, olha Ribeirão Pires aqui, né? Depois a nossa plataforma continental, de onde nós tiramos boa parte do nosso petróleo. Aí o talude, que o Brasil também quer para ele, nas 200 milhas marítimas, né? Formando a chamada Amazônia Azul. Aí a bacia oceânica, afloramentos, geralmente vulcânicos, mas podem ser também coralíneos, né? Mas geralmente vulcânicos, que formam as ilhas, e as fossas abissais, né? Aquelas áreas mais profundas, onde a luz não chega, mas a vida chega. Engraçado, né? A vida chega. Não tem fotossíntese, mas tem quimiossíntese com a oxidação do enxofre, alimentando, então, uma cadeia alimentar ali, uma série de animais. Tá? Salinidade média dos oceanos, ó, 35%. Não dá para consumir essa água sem dessalinizá-la. Tá? É preciso dessalinizar. Não é tão difícil. Né? Não é tão difícil. Com o mínimo ali de experiência e tal, você consegue fazer essa exploração. Por outro lado, naquela questão da exploração mineral, essa salinidade faz com que o Brasil, por exemplo, produza seu próprio sal, né? Sal marinho aqui do Brasil, né? Lá na região do Rio Grande do Norte, tem condições naturais para isso. Em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, também nós temos a exploração do sal marinho. O sal marinho, o sal, né, a salinidade, altera a densidade da água. Altera a densidade da água, fazendo com que em determinados lugares praticamente não haja vida, como é o caso do Mar Morto, que não tem peixe, que tem muito sal. Também a densidade da água é tão grande que você não afunda. Você não afunda no Mar Morto, né? O Mar Morto está em cima de uma pedra de sal, numa área que não chove muito, né? E que tem uma grande radiação solar, né? Tem uma grande radiação solar, tá? Quanto à temperatura dos oceanos, naturalmente, né? Quanto mais próximo do Equador, maior a temperatura, né? Isso aqui segue o padrão climático. Quanto menor a latitude, maior a temperatura e vice-versa, né, pessoal? E vice-versa. Tá? Uma temperatura média aqui para nós, olha, 17 graus Celsius. Tá? 17 graus Celsius, registrado em 2009, com as medições começando em 1880. Né? Tipos de mares: mares abertos, como o Mar do Caribe, por exemplo. Mares mediterrâneos, como o próprio Mar Mediterrâneo, que tem aquela característica... Opa, só um minutinho, pessoal. Um segundinho, deixa eu só deixar um pouquinho aqui. Pronto. Então, essa é a grande questão. Então, os mares mediterrâneos, né, pessoal? Como tem lá o Estreito de Gibraltar, o mar interior, o Mar Cáspio, ou também o Mar Mediterrâneo, o Mar Negro, a saída ali do Bósforo, né? O Mar Vermelho, como está aqui, ó, que tem ali a saída pelo Estreito de Hormuz. Depois, os mares fechados, Mar de Aral, Mar Cáspio, né? São mares fechados, né? São lagos grandões. Olha aqui, ó, o Mar Cáspio, ó. Mar fechado, totalmente isolado. Esse aqui é o Mar de Aral. Em alguns lugares vocês vão encontrar como Lago Aral. O Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, olha aqui, ó, interiores ou isolados. Ó, a saída aqui pelo Bósforo, tá vendo? Pelos Dardanelos, né? E aqui o Estreito de Gibraltar, entre África e Europa. E aqui, no Oceano Atlântico, nós temos mares abertos ou costeiros, como o mar, aqui é o Mar Cantábrico, mais aqui para o norte tem o Mar do Norte, tem um mar semiaberto aqui, o Mediterrâneo, faltou R's aqui, faltaram R's, como o Mar Báltico, né? E do lado de cá nós teríamos, por exemplo, o Mar do Caribe, né? Mar do Caribe. Olha as ondas.
Olha as ondas, que beleza, né? Vem a onda, você toma aquela vacona, né? Por como se formam essas ondas? Essas ondas se formam pelo movimento das águas quando se aproximam do litoral, e ao se aproximarem do litoral, nós temos a redução da profundidade. Vem essa energia, né? A energia continua, e aí se forma a onda. O tsunami é uma ondona, sim, provocada pela energia gerada por um terremoto em ambiente submarino, né? Então, a movimentação tectônica que provoca os tsunamis, tá? Correntes, como eu falei, dois tipos de correntes, né? Correntes marítimas frias ou quentes. As frias vão do polo para o Equador, as quentes do Equador para o polo, tá? Olhe bem a direção dela e não a cor do mapa, cuidado, certo? Elas são motivadas pelo movimento de rotação da Terra e são verdadeiros rios embaixo da água, né, dentro do mar. E uma coisa interessante, zonas de pesca estão associadas em áreas de encontro de correntes marítimas, primeira coisa. Segunda coisa, presta atenção, segunda coisa importante, as correntes marítimas frias evaporam menos, estão associadas a desertos. As quentes evaporam mais, estão associadas a áreas em que eu encontro maior chuva, principalmente durante o verão, como, por exemplo, as chuvas monsônicas lá na Ásia, né? Provocadas pelo aquecimento do Oceano Índico, o tropical litorâneo aqui no Brasil, tá? Que mesmo no inverno ele tem uma quantidade de chuva maior. Então, lembra disso. Corrente fria, aridez, como no Saara, que tem lá a corrente das Canárias, ou aqui na costa oeste do continente sul-americano, né? Chile, Peru, onde tem a corrente de Humboldt, né? A Patagônia, que tem a corrente das Malvinas, tá bom? Então, onde tem corrente fria, temos associado a ela deserto de Atacama, por exemplo, tá? Onde tem corrente quente, que na corrente do Golfo, por exemplo, nós conseguimos ter a vida, né? Porque tem calor, porque tem umidade, tá? Aqui no Brasil, ó, onde tem encontro de correntes marítimas, que nem corrente do Brasil encontrando com a corrente das Malvinas, tem pesca. Aqui no Japão também, né? Ó, tem a Kuroshivo e a Oyashivo se juntando. Então tem pesca também, uma fria com uma quente se juntando, tá? Importante lembrar, né, dessas correntes marítimas todas aí, que são importantes até para a navegação, inclusive para a navegação. Quanto aos aquíferos, são essas áreas de água que foi para baixo do solo, né? Então, a água que vai encharcar o lençol freático, e em alguns pontos, inclusive, ela vai aflorar na superfície, né? Vai aflorar na superfície. Nós temos dois, né? O aquífero Guarani e o aquífero Alter das Pedras. Porosos, a água vai lá para o fundo e fica vai sendo filtrada, né? Pela rocha permeável. Fraturados, a água se infiltra por zonas de fraturas. E os cársticos, né? Ó, é o alargamento de diáclases. O que quer dizer isso? Quando eu tenho uma rachadura que vai se alargando, né? Com separação de placas, provocando a absorção da água. Tá? Porosos, fraturados ou cársticos. Olha aqui, ó, o aquífero Guarani, ó, que beleza. Gigante, maravilhoso, mas não está totalmente em território brasileiro, hein? Argentina, Uruguai e Paraguai. Cuidado, nós já estamos poluindo ele com pesticida, com esgoto, etc, etc. E aqui em cima tem o aquífero Alter das Pedras, né? Que é um aquífero gigante também que nós temos aí no Brasil, esse totalmente em território brasileiro, tá?
O rio é um curso d'água que forma o seu próprio caminho, que nós chamamos de calha do rio, tá? Que tem da nascente até a foz o seu curso. Nesse curso, lá no final, nós temos a foz, ou desembocadura. 3 tipos de foz: a foz em delta, quando o rio vai recebendo areia e tal, e vai formando alguma coisa que lembra a letra grega delta, né? Delta do Mississippi, delta do Nilo, tá? Então são vários canais. O rio em estuário, em um canal só, ou a foz mista, como é o caso, por exemplo, do rio Amazonas, né? Que você tem uma foz em estuário misturada com uma foz em delta, que pela deposição acaba formando a ilha de Marajó. Então, foz é onde o rio lança suas águas, né? Olha aqui, ó, delta do Ganges, ó, lembrando a letra grega delta, né? Ó, delta, estuário do Amazonas, mista, tá? Estuário do Paraíba, um canal só, ó, um canal só, né? Bem, regime pluvial quando a água vem da chuva, nival quando vem da neve ou geleiras, aqui também pode ser periglacial, ou pluvional, né? A água da chuva mais derretimento de neve ou gelo, é a origem da água do rio. Drenagem exorreica quando vai para o oceano, endorreica, que nem o rio Tietê, quando vai para dentro do continente, arreica, quando o rio vai indo, acabou o rio, né? E também tem uma outra que é a criptorreica, que a apostila não citou, né? Então não coloquei. A drenagem criptorreica é quando o rio vai para dentro de cavernas, sumidouros, rios subterrâneos, cenotes, tá? É a drenagem criptorreica, para baixo da terra, tá? Rios de planalto, ótimos para hidrelétrica, rios de planície, ótimos para transporte. Rios perenes, que recebem chuva ou contribuição de afluentes o ano todo e não secam, rios intermitentes ou temporários, que numa certa época do ano desaparecem. Então, você define o rio pelo relevo, por onde ele vai, ou pela condição climática, né? Tá? E, finalmente, a hidrografia do Brasil, né? As nossas principais bacias, ó. A maior bacia de todas, a Amazônica, depois a Araguaia-Tocantinense, né? Com os 2 rios, Araguaia e Tocantins, a bacia desses 3 aqui, ó, que é a bacia Platina, né? Paraguai, Paraná e Uruguai, onde tem a hidrovia do Mercosul, importantíssima. A bacia do São Francisco, que liga o Nordeste e o Sudeste, por isso Rio dos Currais, por isso Rio da Integração Nacional, por isso Nilo brasileiro, né? Porque passa por lugares secos, fazendas de gado, e liga essas 2 áreas de colonização antiga. Bacia do Parnaíba, basicamente, o formato aqui do Piauí, né? E aí as bacias secundárias, né? Bacia do Atlântico, Atlântico Leste, Sudeste e Sul. Aí ele vai dar as características todas, né? Rio Amazonas, recebendo água de divisores nos Andes, no Planalto das Guianas e no Planalto brasileiro, cortando o Equador, que chove pra caramba. Então, regime complexo, né? De oeste para leste, com foz mista. Né? O São Francisco, nascendo na Serra da Canastra, passando aqui pelo maior lago artificial do mundo, né? A barragem de Sobradinho, depois a barragem de Itaparica, e lançando suas águas, servindo como área de fronteira, né? Entre Sergipe e Alagoas. Um problema sério no curso médio do Rio São Francisco, que é a utilização das suas águas para irrigação, e também a transposição do Rio São Francisco em direção ao interior. A transposição do Rio São Francisco. Tá? A nossa querida bacia hidrográfica do Rio da Prata, né? Isso aqui é poluição, tá? Esse aqui é o estuário do Prata entre Montevidéu e
Buenos Aires. Tá? Problemas ligados aos rios, né? Esgoto, a gente trata o rio como se fosse um esgoto, né? Tá? Os mares e oceanos também lançamos lixo, navios que passam em alto mar e limpam as suas lixeiras no mar, isso vem tudo aqui na praia, vazamento, que nem aquele que aconteceu no Nordeste brasileiro, tá? Então, nós tratamos muito, muito mal as nossas águas. Muito bem, é disso então que nós estávamos falando. 8h30, vamos encerrar então o nosso encontro de hoje. Amanhã de manhã, amanhã nós temos encontro de filosofia. Amanhã em filosofia, vou fazer aquela correção de exercícios, tá? Da aula 6 até a aula 12. Tchauzinho, gente. Valeu.